Me mandaram esse vídeo aqui, né, a gente fala muito sobre performance, sobre aprendizado, sobre melhora da capacidade de aprender as coisas, principalmente pensando aí num processo seletivo, seja ele qual for. Nosso foco maior, obviamente, é a prova de residência médica, mas isso se aplica a todo esse contexto de aprendizado. Então, a gente vai ver junto aqui um vídeo do Paulo Musi lá no Flow Podcast, e vai ser bem interessante, eu acho. Eu vi o comecinho, ele começou a abordar esse assunto, falei, pô, dá para discutir isso com o pessoal. Então, vai ser um vídeo um pouco diferente, sem roteiro, sem nada, só pra gente realmente ir conversando sobre esses temas, tá? Vamos lá. Minuto 0,31 a 1,5 de velocidade. 1, 2, 3 e... E justamente esses 2 anos, o primeiro ano, meu pai, ele passou me ensinando a estudar. Eu não sabia estudar, Igor, eu sabia passar de ano, cara. Eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Aí no segundo ano, aí pá, foi diferente. Cara, isso é verdade, isso é um problema, não só, aqui ele tá falando de vestibular, né, não só para quem tá nessa fase de cursinho pré-vestibular ou final do colégio ali, mas para quem tá na faculdade de medicina, que talvez seja o caso de quem tá me ouvindo. A gente não é estimulado a estudar em geral nas faculdades de medicina, a gente tem um monte de outras coisas, e a gente só aprende a estudar de véspera, né? Então você vai lá, vara a noite anterior estudando, e no dia seguinte você tem que ir lá vomitar aquele conhecimento. Isso você fica mal condicionado, porque você consegue passar. Em geral você consegue bem. Mas isso no longo prazo te atrapalha, ele te desensina a aprender de fato. Então, quando a gente faz esse shift aí no quinto, no sexto ano, para tentar realmente uma vaga concorrida, a MedHunter, por exemplo, tem um trabalho para ensinar essa pessoa como que faz para estudar. Tem gente que nunca aprendeu o que é estudar de fato. Mas só para concluir essa ideia da academia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o que eu fazia? Eu treinava, estudava. Foram 2 anos, eu não saí. Eu não tinha amigos. Eu não namorei. Meu problema era passar em medicina. E meu pai falava pra mim isso, bunda na cadeira. Tô mentindo? Ele falava, filho, é bunda na cadeira. E tinha uma coisa, eu acho que no teu modo de estudo... Olha, valeu a noite, viu essa conversa nossa? Tinha uma coisa no método que o Paulinho desenvolveu para estudar, que era um capricho extremo ao escrever. Então, isso, aliás, porque isso é muito importante. Porque o que é escrever, no caso da física, da química, das ciências naturais? É você usar símbolos. E estes símbolos têm uma lógica interna. Quando você escreve uma equação, você escreve alguma coisa, não dá para você escrever aquilo como um rabisco. Aquilo é uma imagem da sua mente pensando. A sua mente pensa daquele jeito. Alguém aqui é músico, por exemplo? Não. Você não escreve uma pauta musical mal feita para alguém tocar. Você escreve muito bonitinho, muito caprichado, e aquelas notas estão nos lugares corretos. Porque senão o outro camarada não consegue tocar aquela melodia. Assim também, eu percebia na forma dele estudar, um capricho extremo ao escrever. E é um capricho que você guarda até hoje, ao fazer as coisas quase caligraficamente. Ele é médico. E é uma coisa louca a letra dele. Pode, às vezes, ser difícil, uma coisa, mas o capricho do sujeito, que meus 2 filhos têm isso. Você pega um caderno seu, do Guilherme... Então aqui, nesse ponto, na verdade, eu discordo um pouquinho para o nosso contexto, né? É óbvio que você não vai fazer um garrancho, mas quando você se preocupa demais, e isso é muito comum para quem está prestando prova, está estudando, você tem um certo perfeccionismo que ele te atrapalha mais do que te ajuda. Se você está estudando um único conteúdo, por exemplo, na faculdade e tal, você consegue ser mais caprichoso, gastar um tempo para confeccionar o seu resumo, parará, beleza. Agora, quando você está estudando para provas de concurso, prova de residência médica, você está perdendo muito tempo. Então, em geral, as pessoas que são excessivamente caprichosas acabam gastando muito tempo e perdendo um tempo precioso para fazer um estudo verdadeiramente ativo, que a gente pode discutir em outro momento. Então, o exemplo que ele deu aqui de músico tá correto. Para física, para matemática, você fazer caprichosamente, porque senão o resultado final não vai ser adequado, né, seja da música ou seja da equação, isso está correto, perfeito. Agora, quando você está escrevendo para si próprio, você tem que fazer de uma forma que não perca muito tempo, mas que, obviamente, no futuro você consiga recorrer a esse assunto sem nenhum prejuízo. Então, dica aqui, se você está estudando para a prova, não fica fazendo o caderno com 1000 cores, deixando ele super perfeito, simétrico, alinhado, não, tá? Se preocupa em usar o seu caderno como uma fonte para o seu cérebro gravar aquelas informações. E não é uma fonte para você ficar recorrendo a todo momento.
só nos momentos de revisão para gravar na sua cabeça. No final das contas, você quer um caderno bem feito, é aquele caderno que você não precisa dele. Tá? Isso que você tem que entender. É um capricho absoluto. O que significa isso? Significa que ele está reproduzindo ali a forma como a mente dele está pensando. A mente dele não está pensando numa confusão. Olha, a data Pausa aqui. acaba de completar 2 anos de vida. E para comemorar, a gente criou a nossa melhor condição. Está pensando naquele negócio bem arrumadinho. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. É. E Isso é esse ano, o que fundamental. foi muito valioso para mim, é que esse ano, tem 2 coisas que foram muito valiosas para mim. Que eu aprendi com você, ou com o senhor. Sempre nessa edição. A forma que você faz as coisas é a forma que você faz todas as coisas. Eu concordo plenamente. Mas, mais uma vez, existe um ponto de equilíbrio nisso. O meu caderno, ele é muito organizado e ele tem várias cores, mas ele não é um caderno que me despende muito tempo na hora de estudar, tá? Tem gente que tem um caderno só de uma cor, né? O Zé é assim também. E a letra dele é 1000 vezes mais bonita que a minha, todo caprichoso. No começo ele penava muito com isso, porque ele demorava muito tempo para fazer, tá? Então, não é sobre o capricho que você entrega, é sobre o excesso de perfeccionismo que você despende em uma tarefa desnecessariamente, tá? Eu sou dessa época. Aí eu comecei a ter esse mau hábito de chamar de você, porque a minha filha chama de você. Pai, você? Mas tá tudo bem, né? Quando é que elas podem me chamar de papai, cara? Ela me chama até hoje. Ela me chama de... Cara... Quando a Carol me chama de pai, eu fico, putz, eu gostava quando chamava de papai, mas eu só penso. Não, a Clara, ela tem 12 anos, ela chama de papai até hoje. A Duda me chama de Patos até hoje. Cara, é porque ela é mais resolutiva. Entendi. Ela simplifica as coisas. A Clara é mais docinha. Ai, papaizinho, né? E a gente tinha aquela situação naquele ano que ele percebeu que eu tinha que entender 2 coisas, né? A primeira coisa, meu problema não era saber química, física, matemática, mas o problema é saber como que eu ia guardar isso daí na minha cabeça. Ele sacou na hora que eu não sabia estudar. E ele teve que ter muita paciência, que é outra coisa que meu pai me ensinou, né? Uma terceira coisa que hoje eu consigo ver, né? Que é a didática, né? Que você não aprende do dia para noite. Então ele teve a extrema paciência de ir esperando eu testar, errar. Então, Paulinho, faz assim. Eu testava, errava. Paulinho, faz assim. Eu testava, acertava. Paulinho, é assim. É isso que é a função, né, o que eu entendi com ele, que era a função de como ser pai. Hoje... Perfeito. Isso aqui é perfeito. Você ter alguém do seu lado para guiar nesse processo, ó, é por aqui, não, isso aqui tá errado, refaz, vamos mudar a rota. Isso é a coisa mais valiosa que tem, aliás, é o que a gente faz, né? O nosso programa de mentoria, que já está no mercado aí há um bom tempo, nasceu com esse propósito. A gente sentia essa falta lá atrás, quando estava prestando prova, de ter alguém como o pai do Muzi aqui, guiando nesse processo. Então, hoje a gente exerce isso e aperfeiçoa isso a cada ano que passa, a cada turma que passa, justamente porque a gente sabe da importância e do poder de transformação que isso tem. Se você entra para estudar num ano para a prova de residência e não sabe estudar direito, não sabe aprender uma matéria direito, cara, é um volume de matérias enorme que você precisa consumir. E se você não consegue adquirir o hábito de realmente, repetidamente, aprender conteúdos, você vai gastar seu tempo à toa. Você tem que saber subir um degrauzinho a cada dia, a cada semana. E fazer isso sozinho é muito difícil, tá? Então, a gente acho que cumpre um pouco esse papel aí do pai do Muzi nesse contexto. Inclusive, eu esqueci de falar, se você gosta desse tipo de conteúdo, está prestando prova, ou conhece alguém, clica no like aqui em algum lugar, segue a gente aqui, que a gente vai cada vez mais trazer mais conteúdo sobre esse contexto e encaminha para aquela pessoa que também pode se beneficiar disso aí. Vamos continuar. Parentes, né? Meu pai nunca foi tão importante para mim quanto ele é hoje, porque ele me ensina a ser um bom pai para minhas filhas. Né? E é um desafio, porque eu tenho uma filha na faculdade e uma filha no colégio. Né? Você vai ter filha grande, você vai ver como é que é isso desafiante. E eu tenho de norte ele, não só o que ele fez, né? Porque aquilo que ele fez... Pô, deve ser foda mesmo, né? Caraca. Ter um filho saindo de casa, eu nem tenho filho ainda, já fico pensando, só tem minha preta que tá passando por aqui. Cacau, vem cá. Ele fez para mim naquela hora, né? As minhas filhas, elas supostamente, elas são melhores do que eu. Né, já são, ainda bem. Mas também por influência dele ter sempre ensinado a seguir adiante. Quando eu tenho uma dificuldade como pai, eu corro com meu pai. Não tenha dúvida. Ele é o melhor pai. Cara, isso tem até um paralelo que a gente faz, na verdade, também, né, aqui. Porque muitos alunos, depois que passam na residência, a gente encontra aí no mercado de trabalho, nas próprias instituições e tudo mais, eles ainda buscam a gente como
um apoio em algumas situações, né? Quando vai prestar um R+, ou até mais longe do que isso, dentro da própria especialidade, né? Então, conselhos, acompanhar a cirurgia, então a gente consegue traçar esse paralelo e se torna realmente amigos, assim, é bem legal isso. Aí que eu conheço. E é assim que a gente faz. A segunda coisa que ele me ensinou foi quando eu passei no vestibular. Ele fez só uma pergunta pra mim. Ele perguntou: o que você teria feito se você não tivesse passado? E eu lembro, a gente estava no carro conversando, a gente tinha acabado de fazer a matrícula na faculdade, eu estava chegando em casa, e eu não sabia responder a pergunta, eu comecei a enrolar. Eu falei: não sei. Tá, para aqui, não sei. Tô mega atrasada. Oi. Não, eu acho que ia fazer isso, aquilo. Não, nada disso. Você ia fazer de novo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Exato. Sinal da inteligência que ele falou, né? Então, as suas perguntas são relevantes, os seus raciocínios eles são precisos. E o que ele me falou foi: você vai fazer de novo. E isso foi a primeira lição de resiliência que eu tive. É verdade, eu ia fazer de novo. Não era uma pergunta que eu teria que pensar. Eu não ia trabalhar no dia seguinte, porque eu queria fazer medicina. E se eu queria fazer medicina, o caminho era exatamente esse. Era o que tinha. Cara, é exatamente isso. Se você coloca uma coisa na cabeça, não tem segunda opção, simplesmente. O paralelo com o Otávio aqui. O Otávio, ele passou direto do 6º ano na melhor instituição do SUS, do SUS São Paulo, em psiquiatria. Ele trancou a vaga e foi para a Marinha. Na Marinha ele teve um monte de problemas, assim, não conseguiu administrar o tempo dele, porque, enfim, a Marinha demandou demais naquele ano, e ele não conseguiu passar no final do ano em nenhuma. Então ele teve que tomar uma decisão. Ou ele pegava a vaga que já estava trancada da melhor instituição do SUS São Paulo, ou ele tentaria mais uma vez passar na USP São Paulo, que era o grande sonho dele. Então perceba, ele fez o 6º, aí ele fez um ano de cursinho só trabalhando na Marinha, que não conseguiu estudar direito, mas a vaga dele já estava garantida. O que ele fez? Tentou mais uma vez. Não existe outra opção. E eu lembro que eu encontrei ele, a gente tomava açaí lá perto de casa nessa época, e aí eu falei: pô, que pena, não deu certo, tá, mas pô, você tá lá no hospital tal e tudo mais, parabéns, vambora, excelente e tal. Ele falou: não, eu vou tentar de novo. Aí eu, como um bom amigo, o que eu fiz? Falei: você é burro, cara, tá louco? Você vai largar a melhor instituição do SUS para ir para a USP, para tentar a USP, você tem um piripaque lá no dia da prova, nem sempre a prova é meritocrática, não sei o que, falei um monte. E ele falou: não, é o que eu quero, não tem outra opção. E aí ele foi lá, passou na USP, e hoje a MedHunter acho que existe por conta até dessa história também. Vamos lá. Tinha que ser trilhado. Eu saí de 0 de matemática, 0 de física e 0 de redação no primeiro FUVEST. Zero. Eu zerei. Eu não estava pronto para fazer uma prova. Uma coisa, Igor, é você saber matemática. Outra coisa é você fazer uma prova de matemática. Outra coisa é você prestar um concurso onde matemática é solicitado. É isso que as pessoas precisam entender quando elas têm um desafio de uma prova pela frente. Exatamente, cara, exatamente. Você ir bem no internato, saber discutir os casos, é uma coisa completamente diferente de você manjar daquela matéria, como cai na instituição que você quer, e ser concurseiro, passar na prova, tá? Então você saber aquele conteúdo de maneira geral não te garante acertar a questão. No final do ano não importa quem estudou mais, quem estudou menos, quem fez mais questão, quem fez menos questão, não importa nada disso. Importa quem acertar mais questão ali no dia, quem fizer o xizinho certo em todas as questões. É isso que mais importa. Então, a maneira de preparação é completamente diferente. Se você está estudando achando que é só acompanhar as discussões, você está errado, tá? Você tem que estudar focado para sua prova, para o teu objetivo. Senão não vai dar certo, é como qualquer outra coisa na vida. Elas estão no concurso. Não interessa quanto você sabe. Interessa quanto você consegue efetivamente utilizar aquilo naquele momento. Exatamente, é isso aí. E aí eu fui. É muito interessante e muito verdade, cara. Porque quando eu fui fazer o ensino médio, meu pai e minha mãe encheram meu saco que queria que eu fizesse escola técnica. Aí eu fiz prova lá no Rio, pra FAETEC, acho que até mudou de nome, que era as escolas técnicas do Estado. Qual a profissão dos seus pais? Cara, meu pai ele trabalhou um tempo fazendo silk screen, imprimindo camisa. Mas eles têm uma visão muito interessante. Eles queriam Muito interessante. Na cabeça deles eu teria seria empregado mais fácil. Mas eu vou te contar como termina essa história. E aí eu fiz a prova, fiz pra FAETEC, fiz pro Cefet, que era a federal. Cefet. Não passei pro Cefet, fui pra FAETEC. Passei pra FAETEC, no estadual. Aí, só que eles falaram assim: putz, cara, tu tinha que fazer a federal. Aí eu fiz a prova de novo, e aí passei. E o interessante é que, na minha primeira experiência, eu percebi que eu precisava saber fazer aquela prova. Eu tinha que saber, não era, o mais importante era, eu preciso saber fazer essa prova. Aí eu comecei a pegar as provas passadas, entender como era a prova,
pra poder fazer a prova. Isso a gente é muito parecido. Porque também uma das coisas que eu fiz E eu pra passei passar Cefet depois. Exatamente. Você Mas fez só pra Cefet? terminar, Então, eu fiz Cefet, era técnico de eletrotécnica mais o ensino médio. E quando eu descobri que a eletrotécnica não tinha nada a ver comigo, especialmente porque tinha muita matemática, eu saí fora. O problema é o seguinte, o que os teus pais te disseram, eu diria hoje para qualquer jovem, pensando na qualidade, no mínimo frágil do nosso ensino médio, os teus pais te deram a melhor oportunidade possível de você fazer um ensino técnico que é um bom ensino. E muito melhor do que aquele ensino tradicional do colegial aí, ou do ensino médio, que é uma catástrofe no Brasil. Não é? E eles te deram o caminho correto, independente do que você fosse fazer depois. Meu pai vai ficar puto. Independente do que você fosse fazer depois. Não, eu passei na 9 e 11, cortar de novo, tá? 2, 3 e... Uma das coisas que me ajudou a passar na faculdade foi entender que era um concurso, e aí eu peguei os 10 anos de FUVEST Progresso e respondi prova por prova. Cada final de semana eu fazia uma prova. Então, durante 10 semanas, né, eu fui fazendo isso. E isso me mostrou uma coisa muito importante, que a forma das pessoas perguntarem sobre conhecimento era finita. Perfeito, cara. A maneira... Isso aqui é básico é tão básico que incomoda quando as pessoas não sabem dessa informação. Você estudar para um concurso é obrigatório. Você tem que fazer todas as provas antigas o máximo que você puder. Pelo menos daquela banca que tá cobrando aquela instituição, né? Porque às vezes a banca muda, então você tem que também estar atento a isso. Mas no caso dele aqui, ele falou da FUVEST. Então ele fez 10 anos da FUVEST e o que ele percebeu? Não sei se ele vai mencionar daqui a pouco, mas o que ele falou aqui que a forma de cobrar a matéria, ela é finita. Então, aquele conteúdo que você está estudando, ele tem uma quantidade de conhecimento ali envolvida. E a prova, ela vai inventar maneiras diferentes de te cobrar aquele determinado tópico, mas isso é uma coisa finita, né? Ele pode mudar uma palavra ou outra, ele pode mudar a característica do paciente, por exemplo, numa questão de caso clínico, mas no final a essência do que ele está querendo te perguntar é mais ou menos a mesma, principalmente se for a mesma banca de todos os outros anos. Você passa a entender como que aquela banca pensa. Aquele cara que está fazendo a questão, ele tem um repertório dele, e ele vai ativar esse repertório quando for construir essa questão. Então, a partir do momento que você faz muitas provas, uma outra coisa, eu não sei se ele vai falar isso, mas você consegue perceber prevalência de matérias e tendência de cobrança de novas matérias. Você vai vendo lá nos anos anteriores que ele estava cobrando um determinado tópico, e nas alternativas ele sempre colocava um negocinho ali, um diagnóstico diferencial menos relevante, todo ano, 2 anos seguidos. Pô, pega para estudar esse aqui, porque esse cara, isso aqui está presente no repertório desse cara a partir dessa época. Então, por que não cobrar isso na prova do ano seguinte, que vai ser a sua? Isso aconteceu, por exemplo, em algumas provas, depois a gente pode mostrar alguns exemplos aqui, mas no ano do Otávio e da Nicole, isso aconteceu numa prova classicamente. Todo mundo ficou em choque que isso aconteceu, mas eles estavam preparados. Resultado, qual foi? Na época, como é que era a FUVEST? A gente tinha 20 perguntas de cada matéria, exceto português e inglês. Se não me engano, português eram 26 perguntas e inglês eram 14. Né? E eu tinha zerado matemática e física, eu fiz 17 de 20 em física e fiz 19 de 20 em matemática. Olha lá. Pô, saí de 0 para 9,5, 0 para 8,5. Cara, assim, quando você sai de 0, 1 é mais que nada. Né? Agora, aí, já é um aumento infinito, né? E isso pra mim foi importante, porque... Ao físico. E aí você entende das coisas que você precisa providenciar para sua vida. Tem coisas que você precisa saber porque você precisa saber. Tem coisas que você precisa saber resolver. E tem coisas que você precisa conhecer para conseguir conhecer outras coisas. O saber é uma coisa que, na minha vida, né, ela tem muita interferência das influências que eu sofri dos meus pais, porque, além de ver ele sempre trabalhando, meu pai era um homem sentado na cadeira, ficava 16 horas sentado resolvendo matemática. E você fala das conversas. E o dia que ele sentou para mim e falou assim, tem uma física sem matemática. Eu falei, oi? Se você acha que física com matemática é difícil, você precisa ver física sem matemática. Fred, em uma semana eu vou te ensinar mais inglês do que você aprenderia em 3 meses de cursinho. A coisa aí é hardcore. Aí, meu amigo, a coisa fica complicada. E o que a gente precisa, sei lá, para quem vai fazer vestibular, né, você precisa entender isso rápido. Né? Ali não é a disputa de quem sabe mais. Ali é a disputa de quem sabe resolver a prova. Verdade. E você só vai saber resolver essa prova se você conhecer a maneira finita que as pessoas têm de perguntar o assunto. Chega uma hora que, Igor, o máximo que o cara pode fazer é fazer a pergunta começando do contrário. Ou vai ter uma hora que ele vai ter que perguntar a pergunta com a língua do peito, porque não tem como perguntar mais a mesma coisa. É só a mesma coisa. E eu vejo que as pessoas que elas demoram muito para passar nos exames, não é porque elas não são incapazes, não é porque elas não são inteligentes, é porque elas ainda não sacaram que, primeiro, elas são num concurso.
E segundo, elas não interessa que elas acumulem de saber, elas têm que saber como elas têm que resolver. Isso são coisas diferentes. Exatamente. Alguém que saiba muito, ela até consegue resolver alguns problemas, mas alguém condicionado vai fazer esses problemas muito mais rápido. E qual é o problema da prova do vestibular, ao meu ver? De quem passou? Para vestibular, eu passei no vestibular, eu passei na prova da residência, eu passei no exame de especialidade. Né? A minha vida foi fazer prova uma atrás da outra, foi prestar concurso um atrás do outro. Que quando você tem uma prova dessa na sua frente, o teu inimigo não é o seu não saber, é o tempo. Se a gente tivesse tempo suficiente, se você pegasse a prova, por exemplo, e colocasse ela em vez... Ó, aqui eu vou parar. Realmente, então você entender que você está diante de um concurso, que você está disputando com outras pessoas ou consigo mesmo, dependendo do tipo de prova, se for nota de corte e tudo mais, isso muda a cabeça de quem está estudando. Você não está estudando para saber simplesmente aquele conteúdo. Tem que saber... Não, você está estudando como resolver problemas que a banca vai te trazer. E a banca, ela não está te trazendo uma pergunta que não pode ser resolvida. Ela traz uma pergunta com todos os elementos necessários. Óbvio que você vai ter que buscar alguns elementos no seu conhecimento prévio, né? Algumas premissas que você já tem que ter sabidas, mas as informações principais vão estar contidas ali naquele texto que você está lendo para poder resolver aquele problema. Então a prova ela está te ajudando no final das contas. Ela está criando um problema com a resposta nele mesmo. Só basta você organizar isso de alguma forma e buscar na sua memória alguma coisa que possa te ajudar a deduzir aquilo. Só que isso tem que ser treinado. Isso tem que ser feito repetidamente. Então não é simplesmente saber, não é talento. É trabalho. É realmente se condicionar nisso aí. Em vez de 4 horas, colocasse 8, as notas de todos os alunos aumentariam. Porque o sujeito ele teria, o que ele vai fazer com o tempo livre? Ele vai rever o que ele está fazendo. Que foi uma das coisas que meu pai me ensinou. Terminou a prova antes? Reveja. E eu fiz uma escala daquilo que era, aquilo que eu assinava, aquilo que eu sabia com certeza e aquilo que eu tinha dúvida. E o que melhorou dramaticamente de um ano para outro? Como eu tinha feito todas as provas, eu resolvia a prova muito mais rápido. Eu tinha 4 horas, eu resolvi em 2 horas, 1h50. E quando eu terminava em 1h50, o que eu fazia? Eu revia todas as questões que eu tinha dúvida. Perfeito. Isso aqui a gente faz também na mentoria, a gente fala isso. Tem muita gente que não faz dessa forma. Eu mesmo tinha problema com o tempo, então para mim era desafiador fazer isso aí. Mas qual que é uma forma ideal, ao nosso ver, de você fazer uma prova? Você faz em 2 a 3 leituras. Então você primeiro faz a prova inteira de maneira corrida, de maneira natural, ali como você está acostumado, só que você assinala aquelas questões que você está em dúvida e as questões que você realmente tem certeza, você também já tica para não voltar mais nela. No final, quando você terminar a prova, e depois a gente pode discutir estratégia de prova, momento de passagem de gabarito, momento de pausa estratégica, depois a gente fala tudo disso, mas você volta para as questões que você está em dúvida, para poder aí sim, com o tempo, já tendo concluído a prova, você sabendo o tempo restante, poder pensar realmente, gastar mais tempo ali, mais neurônio, naquelas questões que você estava em dúvida. E mesmo assim, você vai pular algumas de novo, porque tem umas lá que você não sabe, você vai ter que chutar. E aí deixa por último para chutar essas. Afinal, se for para chutar, que chute as que você realmente não teria condição de saber. Mas muitas vezes, quando você começa a fazer essa estratégia, quando você volta nas questões que você estava em dúvida, parece que vem uma luz divina, assim, fala, puta, cara, é isso. Tipo, você sabia a resposta, faltava um pouco de calma, faltava às vezes relaxar um pouco, né? Então, isso que ele falou, você viu, na época que ele fez vestibular, tem gente até hoje que não consegue encontrar uma boa estratégia de prova. Sim. Isso são coisas que às vezes o sujeito compra curso, como passar? Cara, sim. Então é isso. Acho que tá bom aqui, o vídeo já tá ficando até meio longo, mas interessante, né? O Paulo Musi ter o pai dele como um mentor nesse processo, ele tá falando de vestibular, mas isso se aplica a tudo. Ele falou algumas maneiras como ele encarava o estudo e como ele foi melhorando, assim. Acho que deu pra gente trazer um pouco nesse contexto. Se você gosta desse conteúdo, eu repito aqui, curte aqui, manda para alguém que vai se beneficiar e segue a gente aqui que a gente vai falar cada vez mais sobre métodos de estudo, método de aprendizado, principalmente para quem está prestando concurso concorrido, como é a prova de residência também, tá bom? Valeu!